Nesta aula vamos ver derivadas de funções exponenciais e de funções trigonométricas inversas. Vamos começar estudando a derivada da função inversa, e daí nós vamos extrair então as fórmulas para derivadas das funções exponenciais e das funções trigonométricas inversas. Vou supor que eu tenho uma função que ela é derivável e ela é injetora, então a função inversa existe, vou chamar a função inversa já na variável independente x, de y, uma variável dependente. Então, y é f menos 1 de x, por definição de função inversa, se e somente se x é a função f de y. Estou invertendo a ordem das variáveis aqui, porque eu quero obter a fórmula da derivada da função inversa, dependendo da derivada da função f. Então, vou usar a técnica de derivação implícita. Então, eu tenho equivalência daquelas duas equações. A primeira equação me diz que a função inversa, y é a função inversa de x. E a segunda equação me diz que x é a função f de y. Eu vou derivar a segunda equação implicitamente em relação a x. Então, y é a função implícita aqui, mas eu sei que y, na verdade, é a função inversa. Mas eu vou tratá-la como função implícita aqui. Então, derivando em relação a x ambos os lados, dx igual a dx de f de y. O primeiro termo ali, obviamente, é 1, derivada de x, e o segundo termo é f' vezes a derivada de y, né, pela regra da cadeia, já que y é a função de x. Então, f' de y vezes y', ou dy de x. Então, posso escrever que dy dx é igual a 1 sobre f' de y, desde que o f' de y não seja zero. Né? Então, nesse caso, agora eu vou lembrar quem é y. Y é f menos 1 de x. Então, estou dizendo que a derivada da função inversa, a equação dy dx igual a 1 sobre f' de y, está dizendo que a derivada da função inversa, a derivada de y, que é a função inversa, é 1 sobre, é o inverso da derivada da função f, no ponto correspondente. Claro que os domínios são diferentes, então o domínio da derivada da função inversa tem a ver com o domínio da função inversa. E o domínio da derivada da função f tem a ver com o domínio da função f. Né? Então, nos pontos correspondentes, essas derivadas são uma inversa da outra. Né? É o que eu vou escrever ali. Ao invés de y, eu vou escrever f menos 1 de x. Então, a derivada da função inversa, a derivada de f menos 1 de x, é 1 sobre f', e ao invés de y, eu escrevo f menos 1 de x. Agora está tudo na variável x. Então, essa basicamente será a fórmula que nós vamos usar mais adiante. Vamos observar que essa fórmula está dizendo exatamente o que eu estava colocando antes, que a derivada da função inversa é o inverso da derivada da função f, só que nos pontos correspondentes. X e y são pontos correspondentes pela função f e pela função inversa. Né? X elevado no y pela função inversa, y elevado em x pela função f. Então eu vou pegar agora a equação x igual a f de y e vou supor que y é a variável, x é a função. Né? Então eu vou derivar em relação a y, né? Essa mesma equação. Tá? Tratando agora y como variável e x como a função. Então x é a função f. Então, a derivada de x em relação a y é igual à derivada de f de y em relação a y. Isso é f' de y, simplesmente. Então, daqui, invertendo ambos os termos, eu tenho 1 sobre f' de y é 1 sobre dx dy. Mas 1 sobre f' de y é dy dx. Então, dy dx é 1 sobre dx dy. E essa forma tem que ser interpretada como a derivada da função inversa é o inverso, é 1 sobre a derivada da função f, porque dx dy é a derivada da função f, nos pontos correspondentes, onde faz sentido. Né?
Vamos ver isso no exemplo. Suponha que f é derivável em injetora, como na hipótese, e que f de 2 é igual a 1. Então, 2 e 1 são pontos correspondentes. O 2 elevado no 1 pela função f, o 1 elevado no 2 pela função inversa, já que ela existe, né? Já que ela é injetora. Estou supondo ainda que a função f é derivável e que a derivada no ponto 2 é igual a 3/4. Ele pergunta qual a derivada da função inversa no ponto 1. Pelo que acabamos de ver, a derivada da função inversa é o inverso da derivada da função f nos pontos correspondentes. 2 e 1 são pontos correspondentes. Como eu tenho a derivada da função f, que é 3/4, e 1 no ponto 2, e ele está pedindo a derivada da função inversa no ponto 1, que é o ponto correspondente a 2, então a derivada da função inversa, pelo que acabamos de ver, será 4/3, é 1 sobre 3/4. Vamos confirmar isso, né, passo a passo. Né? Então, derivada da função inversa no ponto 1, vamos aplicar a fórmula ali, então, x é igual a 1, então fica 1 sobre f' de f menos 1 de 1. Agora, quem é f menos 1 de 1? Ora, f de 2 é igual a 1, logo f menos 1 no ponto 1 é igual a 2, né? O f menos 1 elevado em 2. Então, aquele ponto ali é 2, né? Então, isso é 1 sobre f' de 2. Mas f' de 2 é 3/4, logo o nosso número é 4/3, né? Como já tínhamos previsto. E aqui está no gráfico, né, a ilustração. Né? Nem sei como são os gráficos da função f e da função inversa, eu só tenho informações no ponto 2, 1 e, consequentemente, no ponto 1, 2, né, pela simetria. Os gráficos da função f e da função inversa, eles têm que ser simétricos em relação à reta y igual a x. O ponto 2 elevado no 1 pela função f e o ponto 1 elevado no 2 pela inversa. O ponto 2, 1 e o ponto 1, 2 são os pontos simétricos, né, a reta y igual a x. Então, as retas tangentes ali estão traçadas, né, e as retas tangentes são as dadas pelas derivadas naqueles pontos, respectivamente. E, então, eu posso afirmar que a inclinação, né, da reta tangente ao gráfico da função f, que é a f' de 2, né, em relação à outra inclinação da reta tangente ao gráfico da função inversa no ponto 1, essa inclinação é 1 sobre a outra. Né? A inclinação da função da reta tangente ao gráfico da função inversa é 1 sobre a inclinação da reta tangente do gráfico da função f, ou seja, 1 sobre f' de 2. Assim como f' de 2 é 1 sobre f' menos 1 de 1. Então, as derivadas da função f e da função inversa estão intimamente relacionadas por essa forma. Uma é o inverso da outra, em pontos correspondentes. Desde que eu não tenha ali zero no denominador, né, que estragaria tudo. Né? Vamos examinar a seguinte questão. Vamos supor que a função seja derivável e que a derivada dela seja sempre positiva num certo intervalo i. Então, em todos os pontos desse intervalo i, a taxa de variação será positiva, o que significa que em qualquer desses pontos, se eu ando, o x anda para a direita, se o x cresce, sendo a taxa de variação positiva, a função ela deve crescer também. Então, é razoável de se supor que, nesse caso, a função, se concluir, melhor dizendo, né, que a função seja uma função crescente em i. Isso não é uma boa demonstração, nós vamos demonstrar esse fato mais adiante no curso, mas é bem razoável, né, de se concluir isso, de se aceitar isso. Da mesma forma, se a derivada é negativa em todos os pontos do intervalo, então a função ela deve ser decrescente, já que a taxa de variação dela é negativa, então o que faz com que o gráfico tenha uma tangente com coeficiente angular ou inclinação negativa, então a função ela deve ser decrescente no intervalo. Funções crescentes ou decrescentes no intervalo, os gráficos de funções crescentes ou decrescentes são cortados por apenas uma vez, por qualquer reta horizontal.
Então, nesse intervalo, né, onde ela é ou crescente ou decrescente, a função será injetiva. Então, agora estamos preparados para o próximo teorema, então, que vai nos dar realmente aquela fórmula e condições para que a função inversa tenha derivada e a forma da derivação da função inversa. Tem a ver, então, com funções crescentes ou decrescentes. Então, no teorema, nós vamos dizer assim, se o domínio de uma função f em um intervalo é um intervalo aberto, no qual a derivada é positiva ou negativa, então ela é sempre ou positiva ou sempre negativa, ou seja, a função ela é sempre crescente ou sempre decrescente. Então, nesse caso, ela é injetora, ela vai ter a inversa, e a inversa será derivável em cada valor da imagem de f, então nos pontos correspondentes entre x e f de x, entre x e y, a derivada da função inversa é aquela forma que já obtivemos, né? A derivada da função inversa é 1 sobre a derivada da função f, isso nos pontos correspondentes. Então a fórmula fica, né, f menos 1, derivada de f menos 1 no ponto x é 1 sobre f' no ponto f menos 1 de x. Essa é a fórmula, então esse é o teorema, né? E já não preciso me preocupar com zero no denominador, porque, por hipótese, a derivada da função ela é sempre positiva ou sempre negativa, nunca zero, né? Então, jamais teremos zero no denominador e a função, então, a inversa será sempre derivável, né? Desde que as hipóteses sejam satisfeitas, é claro. Então, vamos a um exemplo. Então, vamos pegar essa função f de x igual a x na quinta mais x mais 1. Vamos mostrar que ela é injetora em toda a reta real e calcular, então, a derivada da função inversa no ponto x igual a 1. Então, para mostrar que ela é injetora, vou calcular a derivada dela, a derivada do polinômio x na quinta mais x mais 1 é 5x na quarta mais 1, e eu noto que esse termo, x na quarta é sempre positivo, então 5 vezes isso mais 1 sempre positivo para todo x. Então essa função, esse polinômio x na quinta mais x mais 1, essa f de x tem uma derivada sempre positiva, e o intervalo aqui é o intervalo I, né, do teorema. O intervalo I é toda a reta real, ou seja, o intervalo que vai de menos até mais infinito. Então ela é uma função crescente em toda a reta real, logo injetora, né? Então a primeira parte já está feita. Vamos agora calcular a derivada no ponto 1. Para isso, então, eu vou, pela fórmula do teorema, eu vou precisar da função inversa no ponto 1. Então, a função f, né, que é x na quinta mais x mais 1, eu vou usar a variável y, só para lembrar, então, que x é a variável da função inversa, então y seria a variável da função f. Então, na função f eu vou usar a variável y e vou buscar o y que corresponde ao x igual a 1. Então, eu igualei a função f a 1. Então, estou buscando o ponto correspondente a 1. Então, eu tenho que resolver aquela equação do quinto grau, né? Mas ela não é tão difícil assim, porque eu posso cancelar 1, ela fica assim, né? Y na quinta mais y igual a 0. Fatorando o y, colocando o y em evidência, fica y vezes y na quarta mais 1 igual a 0. Um produto de dois fatores iguais a 0. Então, um dos dois deve ser 0 necessariamente, né? Talvez os dois. Então, y igual a 0. Ou talvez y na quarta mais 1 igual a 0, mas y na quarta mais 1 é sempre positivo, né? Porque y na quarta é maior ou igual que 0, estou somando uma constante 1 a isso, então isso é sempre maior ou igual a 1, então sempre positivo. Então a única possibilidade ali é y igual a 0. Ou seja,
os pontos 1 e 0 são os pontos correspondentes, né? 0 é levado no 1 pela função f, e o 1 é trazido de volta para o 0 pela função inversa. É isso que eu concluí aqui. Então a função inversa no ponto 1 é 0. Então agora eu vou precisar da derivada, que eu já tenho. F' de y é 5 y na quarta mais 1. Então vou usar agora a fórmula, o teorema, né? F', a derivada da função inversa no ponto 1 é 1 sobre a derivada da função f no ponto correspondente ao 1, que é o 0. Né? Então é 1 sobre f' de 0. Basta substituir o y por 0. Então eu tenho 5 vezes 0 na quarta mais 1 no denominador. 1 sobre isso dá 1. Então agora vamos aplicar este teorema que acabamos de ver para derivada de função inversa para obter as fórmulas para derivadas de funções exponenciais. Então vamos recapitular o nosso teorema. Se o domínio de uma função f é um intervalo aberto, na qual sua derivada ela é sempre positiva ou sempre negativa no intervalo, então a f é injetora e a inversa que existe, né, por fato de ser injetora, ela é também derivável e em cada valor de x da imagem de f. E a derivada da função inversa é 1 sobre a derivada da função f em pontos correspondentes. Então, vamos pegar a função f para ser então, o logaritmo de base b do x, onde x é positivo. É uma função conhecida, já sabemos derivar essa função. A derivada dela é 1 sobre x logaritmo de b. No caso da base do logaritmo for um número positivo, mas menor que 1, esse logaritmo de b será negativo, né? Então nesse caso a derivada será sempre negativa, já que x é sempre positivo. Se a base for maior que 1, então aí a derivada é sempre positiva. Então em qualquer caso, né, logaritmo de b, sendo b diferente de 1, né, que não tem menor graça, não tem menor sentido, aí então a função será injetora. Então, a inversa existe, a imagem da função f é toda a reta real, né? A imagem da função logarítmica é toda a reta real, então o domínio da função inversa será toda a reta real, e aí está, no caso, para base maior que 1, que é mais importante, né? No caso onde b é maior que 1, o gráfico da função logarítmica e a sua inversa, né? E a inversa é justamente o que eu vou chamar da função exponencial. Então a função b de x é definida para ser a função inversa do logaritmo de base b. Está aí os gráficos, note a simetria em relação a reta y igual a x. Então, a função inversa, que é a exponencial, né, é b elevado a x, então ela deve ser derivável para todo x, né, todo o seu domínio, né, e aí a função inversa, né, então é a função exponencial de base b. Vamos obter a derivada, então, através da fórmula dada pelo teorema. Então, a derivada da função exponencial e a derivada da função inversa. Ela é 1 sobre a derivada da função f, que no caso é o logaritmo de base b, nos pontos correspondentes. Então, vai ficar 1 sobre f', o x corresponde então ao ponto y, b elevado a x. Né? F' é 1 sobre x logaritmo de b, então eu tenho 1 sobre f', que é 1 sobre b de x, b elevado a x, perdão, logaritmo de b, porque a derivada do logaritmo é 1 sobre x logaritmo de b, então eu aplico essa derivada no ponto b elevado a x, então fica b elevado a x vezes 1 sobre b elevado a x vezes logaritmo de b, e isso é simplesmente b elevado a x logaritmo de b, e esta é a derivada da função exponencial de base b. Então temos aí a primeira fórmula, mais geral, para a função exponencial de base b diferente de 1, a derivada do logaritmo
a derivada da função exponencial é ela própria vezes o logaritmo base b da base, né? Logaritmo natural da base. No caso especial onde a base é o número e, então eu fico com o logaritmo base b, passa a ser chamado de logaritmo natural e já recebe a notação ln, né? Então se b igual a e, ln de b é o ln de e, e nesse caso ln da sua própria base é 1. Eu tenho então a fórmula que a derivada da função exponencial é ela própria, né? É e na x vezes o logaritmo de e, mas o logaritmo de e é 1. Né? Então, essa é a fórmula da função, da derivada da função exponencial natural. Né? A função exponencial de base natural, ela é a única que satisfaz essa propriedade, né? Que a derivada dela é ela própria. As outras funções exponenciais tem que ser a derivada, não é ela própria, ela é corrigida por um fator multiplicativo logaritmo de b. Vamos então exercitar essas fórmulas de derivação para as funções exponenciais. A função exponencial de base b, que a derivada é ela própria, vezes logaritmo natural da base, e, no caso especial, para a função exponencial de base e a exponencial natural, onde a derivada é ela própria. Então, exemplos. Vamos pegar a derivada de 3 elevado a x, então usa a primeira fórmula com b igual a 3, isso é 3 elevado a x vezes o logaritmo natural de 3, que eu deixo assim indicado. A derivada de 2 elevado a seno de x, então eu tenho que usar a regra da cadeia, né, em conjunção com a regra que acabamos de aprender, né, da derivação da função exponencial b elevado a x. Então ficaria 2 elevado a seno de x vezes o logaritmo de 2 vezes a derivada do argumento da função, que é o seno de x. Então está ali 2 elevado ao argumento vezes o logaritmo natural de 2, que é a base da função exponencial, vezes a derivada do argumento. O argumento é seno de x. Então, o derivado do seno de x é o cosseno de x, então eu fico com a resposta logaritmo de 2, que é uma constante, deixo indicado ali, vezes 2 elevado a seno de x vezes o cosseno de x. A derivada de e elevado a 2x, então pela regra da cadeia, isso não é e elevado a x, é e elevado a uma função, então eu tenho uma composição, a derivada da função exponencial é ela própria, então e elevado a um argumento deve ter como derivada e elevado no mesmo argumento. Pela regra da cadeia, devo multiplicar pela derivada do argumento. E o argumento aqui é 2x. Então a derivada de 2x é 2, então eu fico com simplesmente 2 e na 2x. Se eu tiver a função exponencial e na menos x, é bem semelhante, tenho que usar a regra da cadeia, porque o argumento não é x, o argumento é menos x, que é uma função de x. Né? Então, derivada de menos x é menos 1. Então, isso fica menos e na menos x. Em geral, se eu tiver e na lambda x, onde lambda é um número real qualquer, então a regra da cadeia se aplica e eu tenho e na lambda x vezes a derivada de lambda x. Então, a derivada de lambda x é a própria constante lambda. Então, fica lambda e na lambda x, onde lambda é um número real. E na menos x2. Então, a derivada de e na menos x2, tem que usar a regra da cadeia. Né? A derivada da função exponencial de base natural é ela própria, então, mas quando o argumento é x, quando o argumento é uma função de x, eu multiplico pela derivada do argumento. E o argumento aqui é menos x2. Então, a derivada de menos x2 é menos 2x. Eu fico então com menos 2x vezes e na menos x quadrado. Finalmente, um último exemplo, a derivada de e na tangente de 2x. Então, tem que derivar a função exponencial com o argumento tangente de 2x. Então, fica pela regra da cadeia e elevado ao argumento vezes a derivada do argumento. O argumento aqui é tangente de 2x. A derivada da tangente de 2x tem que usar a regra da cadeia, mais uma vez. A derivada de tangente é secante ao quadrado, mas o argumento é 2x, então tem que multiplicar pela derivada de 2x. Então eu vou ter e na tangente de 2x que eu já tinha,
a derivada de tangente de 2x fica secante ao quadrado do argumento vezes a derivada do argumento. Essa é a regra da cadeia, o argumento é 2x. Então, a derivada de 2x agora é 2, e finalmente eu posso escrever a resposta final duas vezes e na tangente de 2x secante ao quadrado de 2x. Vamos considerar esse exemplo um pouquinho diferente aqui. Vamos derivar a função x elevado a x. Vamos calcular essa derivada no ponto x igual a 1. Então, a nossa função que estamos considerando é x elevado a x, né, para x positivo. Uma função que tem a variável tanto na base quanto no expoente. Nós não estamos aptos para tratar de derivadas de funções deste tipo. Não temos nenhuma fórmula que envolve não é nenhuma função potência nem uma função exponencial, né? A função potência ela tem o argumento, né? A base ela é variável, né? e o expoente ela é constante, enquanto que na função exponencial o argumento aparece, a variável aparece no expoente e a base é constante. E agora aqui nesse caso nós temos a base e expoente variáveis, né? Para tratar dessa derivada dessa função, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a técnica de derivação logarítmica. Então nós vamos calcular o logaritmo de y, logaritmo de x elevado a x, usando propriedades dos logaritmos. O x do expoente salta lá para fora e fica então x vezes logaritmo de x. E a derivada do logaritmo, então, é bem fácil de ser calculada, né? Enquanto que a derivada de y eu não sei como fazer, a derivada do logaritmo de y é a derivada de um produto de duas funções conhecidas, né? Então, a derivada do logaritmo de y é a derivada de x vezes ln de x. Do lado esquerdo, eu tenho a derivada do logaritmo de y, que é 1 sobre y vezes derivada de y pela regra da cadeia. Esse é onde está fundamentada a técnica da derivação logarítmica, né? Sempre vai aparecer esse termo 1 sobre y vezes a derivada de y. Então, do lado direito temos a regra do produto, x vezes a derivada do logaritmo, mais o logaritmo vezes a derivada de x. Então, 1 sobre y vezes dy dx igual a x vezes 1 sobre x, né? 1 sobre x é a derivada do logaritmo, e a derivada de x é 1, então isso fica simplesmente 1 mais logaritmo de x, que deve ser multiplicado por y. Então, dy dx é a própria função y vezes 1 mais ln de x. Mas y é x elevado a x. Então, isso fica x elevado a x vezes 1 mais ln de x. Essa é a derivada da função y, da função x elevado a x, em qualquer valor de x, um x positivo, né, que é o domínio dessa função. Então, fazendo x igual a 1, temos ali 1 elevado a 1 vezes 1 mais logaritmo de 1, que é 0, então fica 1. Um outro exemplo, vamos calcular a derivada no ponto x qualquer da função seno de x elevado ao cosseno de x. Então, essa é mais uma função onde a variável aparece tanto na base quanto no expoente. Então, é necessária aqui a derivação logarítmica. Então, o logaritmo de y fica transformado ali no logaritmo de seno elevado no cosseno de x, usando propriedade dos logaritmos. O cosseno de x vai lá para fora, multiplica então o logaritmo do seno de x. Então, a derivada do logaritmo de y é a derivada desse produto, cosseno de x vezes o logaritmo do seno. A derivada do logaritmo de y é 1 sobre y dy dx. E então isso deve ser igual à derivada do produto. Então, a primeira função cosseno multiplica a derivada da segunda, a derivada do logaritmo do seno, mais o logaritmo do seno vezes a derivada do cosseno. Essas derivadas aí, então, são simples, né? Tem o cosseno vezes a derivada do logaritmo do seno é 1 sobre o seno vezes a derivada do seno, isso pela regra da cadeia, né? Já que a derivada do logaritmo é 1 sobre x, então a derivada do logaritmo do seno de x é 1 sobre o seno de x, e tem que multiplicar pela regra da cadeia, né? Multiplica por derivada de seno de x. E tenho mais lá o termo logaritmo do seno de x, que está multiplicando a derivada do cosseno, essa é menos seno. Então,
Eu vou ficar com dy dx, é y, passando já para o outro lado, multiplicando. Aquele cosseno sobre o seno eu escrevo como uma cotangente de x, derivada do seno é o cosseno de x, e fico com menos seno vezes o logaritmo de seno de x. Então está aí a expressão para a derivada da função y, que é o que eu queria, mas ainda dependendo da própria função y, né? Então, lembrando que y é seno de x elevado ao cosseno de x, então substituo ali y por seno de x, cosseno de x, tenho aí a expressão final, bastante complicada, mas está aí, foi fácil de obtê-la, né? Para a derivada dessa função aí, seno de x elevado no cosseno de x. Vamos agora obter fórmulas para derivadas de funções trigonométricas inversas, da mesma maneira que obtivemos fórmulas para derivadas das funções exponenciais, como funções inversas de funções conhecidas, né, da função logarítmica. Então, usando sempre o mesmo teorema básico. Então, se o domínio de uma função f é um intervalo aberto, na qual ela é ou crescente ou decrescente, né? Em todo o intervalo a derivada é sempre positiva ou sempre negativa, então a função é injetora, sua inversa existe, e nesse caso será derivável em cada valor da imagem, em cada valor de x na imagem de f, a derivada da inversa, então é 1 sobre a derivada da função f, os pontos correspondentes. Então, vou pegar a função f de x. Então, agora, para ser a função seno de x, eu vou inverter essa função e obter, então, a função arco seno de x e depois obter a derivada do arco seno. Então, a função seno de x ela será definida restrita apenas ao domínio que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Nesse caso, ela será injetora, né? Porque f' de x é o cosseno de x, e para x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno de x é sempre positivo. A imagem da função seno de x é o intervalo menos 1, 1, então isso vai ser o domínio da função inversa. Está ali, então, a função injetora, né, a função crescente com derivada positiva, o seno de x restrito ao intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, a função inversa será derivável em todo x dentro do intervalo que vai de menos 1 a 1, que é a imagem, né? E a fórmula nos diz então que a função inversa é o arco seno, né? E a fórmula, a derivada do arco seno, então usando ali a fórmula do teorema, fica derivada 1 sobre a derivada da função inversa, né? É 1 sobre a derivada da função inversa, mas a função inversa é o próprio arco, é o arco seno, então fica 1 sobre f' do arco seno. A função f é seno de x, a derivada do seno de x é o cosseno de x, então temos 1 sobre o cosseno do arco seno de x, e essa seria então a fórmula para a derivada do arco seno. Só que nós vamos obter uma identidade trigonométrica que é bem mais simples do que essa função cosseno de arco seno de x. Nós vamos obter uma fórmula equivalente, né? Lembrando que y é a função, que é a função inversa, que é o que eu estou chamando de arco seno de x. Se y é o arco seno de x, se y é a função inversa, então x é a função de y, x então é a função inversa do arco seno, que é o seno. Então, seno de y é igual a x, né? São coisas equivalentes. Então, agora eu considero esse triângulo que diz exatamente isso, que diz que o seno de y é igual a x. No ângulo agudo ali, tem a hipotenusa 1, e o cateto oposto ao ângulo y é x. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa é x sobre 1, e isso deve ser o seno de y. Então, esse é o triângulo correspondente ao termo seno de y igual a x. Então, isso vai me dar agora a identidade envolvendo o cosseno de y, porque y é o arco seno de x, então eu quero saber do cosseno. O cosseno envolve o cateto adjacente ao ângulo y, posso achar
Esse cateto adjacente usando o teorema de Pitágoras, já que eu conheço os outros dois lados do triângulo retângulo, que são 1 e x, então o lado que está faltando ali, pelo teorema de Pitágoras, deve ser a raiz de 1 menos x2. Então agora eu posso obter o cosseno do arco seno de x. O cosseno do arco seno de x é o cosseno de y, e o cosseno de y é o cateto adjacente, que é a raiz de 1 menos x2, sobre a hipotenusa, que é 1. Então isso dá a raiz de 1 menos x2. Então eu posso substituir o cosseno do arco seno de x por raiz de 1 menos x2. Então a derivada do arco seno de x é uma forma mais simples, né? É 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Vamos aplicar o mesmo teorema para a função cosseno de x restrita ao intervalo que vai de 0 até π. Nesse intervalo, bom, a derivada é sempre, cosseno é sempre menos seno de x, mas nesse intervalo de 0 até π, então a função menos seno de x é sempre negativa, que o seno é positivo aí. Então a função é decrescente, logo é injetora. A imagem, então, a imagem é o intervalo de menos 1 até 1, aí está o gráfico da função cosseno de x restrita a um intervalo de 0 até π. Então, uma função injetora inversível. Então, o teorema diz que ela será derivável, né, e a inversa eu chamo de arco cosseno de x, para x entre menos 1 e 1. Então, a derivada do arco cosseno de x, né, que é a derivada da função inversa, né, usando o teorema ali, fica 1 sobre a derivada da função f no ponto arco cosseno de x. Mas a derivada da função f é menos o seno de x, então fica menos 1 sobre o seno do arco cosseno de x. Então, como anteriormente, vamos obter uma identidade trigonométrica mais simples aí para essa expressão seno do arco cosseno de x, lembrando que y é o arco cosseno de x, y é a função, que nós estamos tentando calcular a derivada, né? Que é o arco cosseno, então se y é o arco cosseno de x, é porque o cosseno de y é igual a x, então eu construo um triângulo dizendo, refletindo justamente essa informação, que o ângulo y ali, o cosseno dele é x sobre 1, o cateto oposto sobre a hipotenusa, né, que é x. Então o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né, que é x sobre 1. O cateto oposto está faltando, né? O cateto oposto pode ser calculado, já que eu sei quem é o cateto, quem é a hipotenusa e quem é o cateto adjacente, né? Então, calculando o cateto oposto, sabendo que os outros lados do triângulo são 1 e x, eu tenho que o cateto oposto é raiz de 1 menos x quadrado, logo o seno do arco cosseno de x, que é o seno de y, é o cateto oposto, raiz de 1 menos x2 sobre a hipotenusa, que é 1, logo isso é raiz de 1 menos x2, portanto a derivada do arco cosseno de x é menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Vamos a mais uma aplicação do teorema básico para derivadas de funções inversas. Vamos aplicar agora para a função tangente de x, restrita ao intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2. Nesse intervalo a função é contínua, derivável e injetora. A derivada é sempre positiva, ela é crescente, então, né? A derivada é secante ao quadrado, sempre positivo. Então a imagem dessa função é toda a reta real, este é o gráfico, né? Que esse será o domínio da função inversa. Então a função inversa ela terá o domínio toda a reta real, o teorema será inversível, né, para todo x real. A função inversa, então, chama do arco tangente de x. Então, a derivada do arco tangente de x, então, uso a fórmula do teorema, é 1 sobre a derivada da função f, que é a tangente, né, no ponto arco tangente de x. A derivada da função f, f' é secante ao quadrado, então fica 1 sobre secante ao quadrado do arco tangente de x. Vamos obter uma expressão mais simples
usando a informação que y é a função arcotangente de x. Então, se y é arcotangente de x, é porque tangente de y deve ser igual a x. Então, eu vou construir um triângulo aqui, onde reflete exatamente essa informação. O ângulo é y e a tangente de y é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, x sobre 1 é igual a x. Se eu tenho um triângulo retângulo, está faltando a hipotenusa, então, obviamente, deve ser raiz de 1 mais x ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras. Então, cosseno do arco tangente, eu preciso da secante ao quadrado, né, do arco tangente. Então, vou primeiro calcular o cosseno, já que a secante é 1 sobre o cosseno. Então, o cosseno do arco tangente é o cosseno de y, isso é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, 1 sobre a raiz de 1 mais x2. Mas o cosseno ao quadrado, então, elevando ao quadrado, fica 1 sobre 1 mais x2. O que eu preciso é a secante, então é o inverso disso aí. Então, a secante ao quadrado do arco tangente de x é 1 mais x ao quadrado, e é isso que entra lá na fórmula. Então, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre, né, a secante ao quadrado do arco tangente de x, mas a secante ao quadrado do arco tangente de x é 1 mais x2, então fica 1 sobre 1 mais x ao quadrado, a derivada do arco tangente de x. Usando o mesmo teorema, agora para a função secante de x, eu vou ser forçado a definir a função secante apenas no intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Eu gostaria de definir ela no intervalo que vai de 0 até π, mas no intervalo que vai de 0 até π ela não é contínua, já que ela passa por π sobre 2 e π sobre 2. Eu tenho o cosseno de π sobre 2 que é 0 e a secante tende a infinito, né? Tem a assíntota horizontal, a assíntota vertical ali no gráfico da secante. Então, vou ser forçado a defini-la só no intervalo de 0 a π. A imagem, então, é intervalo aberto de 1 até mais infinito. Esse vai ser o domínio da função inversa. A função inversa, então, vai ser derivável nesse intervalo de 1 até mais infinito, e a função arco secante de x. A derivada, então, usando o teorema ali, é 1 sobre a derivada da função f, que é secante vezes tangente, só que no argumento arco secante de x. Secante do arco secante é x, né, uma função cancela o efeito da outra, então eu fico com 1 sobre x tangente do arco secante de x. Vamos buscar uma identidade trigonométrica mais simples para aquela expressão tangente do arco secante. Vamos observar que nesse triângulo aqui reflete exatamente a função que está sendo derivada. A função que está sendo derivada ali é y igual a arco secante de x, mas isso é verdade somente se é o secante de y é x. Secante de y é 1 sobre o cosseno de y, então o cosseno de y deve ser 1 sobre x, e é o cateto, justamente o cateto oposto, 1 sobre a hipotenusa x, por isso eles foram escolhidos assim. Agora, o outro cateto que está faltando, isso eu posso calcular facilmente usando o teorema de Pitágoras, já que eu conheço a hipotenusa x e o outro cateto que é 1. Então, isso dá a raiz de x quadrado menos 1. Então, agora, a tangente do arco secante de y, do arco secante de x, perdão, que é a tangente de y, é o cateto oposto, raiz de x2 menos 1, sobre o cateto adjacente, que é 1. Então, isso dá raiz de x2 menos 1. Então, a derivada do arco secante é 1 sobre x vezes a raiz de x quadrado mais 1, desde que eu restringe, então, o domínio da função arco secante ao intervalo que vai de 1 até mais infinito. Agora vamos tentar aplicar o mesmo teorema, mas com um intervalo que vai de π sobre 2 até π, da mesma função secante de x. Então a derivada aí é positiva, né, secante vezes tangente, e a imagem é o intervalo que vai de menos infinito até menos 1. Então esse será o domínio da função inversa, né, onde ela será derivável, né, pelo nosso teorema. Né. Então vamos estender então agora o domínio da
função inversa para o arco seno, para o intervalo que vai de menos, para o arco secante, perdão, para o intervalo que vai de menos infinito até menos 1. A derivada, então, usando a fórmula do teorema, então, 1 sobre a derivada da função f, que nós temos ali, secante de x vezes tangente de x, só que o argumento é o arco secante de x. Então, nesse caso, temos 1 sobre a secante do arco secante de x vezes a tangente do arco secante de x. Secante do arco secante da cancela o efeito, né? Então é x. Então eu fico com a derivada do arco secante de x neste domínio, de menos infinito até menos 1, é 1 sobre x vezes a tangente do arco secante de x. Vamos observar que o x está entre menos 1 e está entre menos infinito e menos 1. Logo, o arco secante está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Se o ângulo está entre π sobre 2 e π, né, entre π sobre 2 e π, né, o arco secante está entre π sobre 2 e π. Então, eu posso usar a identidade trigonométrica tangente de π sobre x igual a menos a tangente de x, para transformar aquele ângulo que está entre π sobre 2 e π num ângulo que está entre 0 e π sobre 2. É só o único preço a pagar é botar um menos na frente. Mas para um ângulo entre 0 e π sobre 2, a tangente do arco secante, nós vimos no item anterior, que é a raiz de x2 menos 1. Então eu fico aqui com um menos 1 sobre x, raiz de x2 menos 1. Eu vou só reescrever essa derivada assim, a derivada do arco secante de x nesse domínio que vai de menos infinito a menos 1, eu vou escrever assim como 1 sobre menos x, eu vou botar aquele menos ali junto ao x, então fica 1 sobre menos x, raiz de x quadrado menos 1. Agora vamos unificar então a função, o arco secante de x nesses dois domínios, para os números maiores do que 1 e para os números menores do que menos 1. Então, isso equivale a dizer, então, para o arco secante, para os números tais que módulo de x é maior que 1. Módulo de x maior que 1 significa x entre menos infinito e menos 1, ou também para x entre 1 e mais infinito. Se x for maior que 1, então, vimos que a derivada do arco secante é 1 sobre x raiz de x quadrado menos 1. Por outro lado, se x for menor que menos 1, se x estiver entre menos infinito e menos 1, a derivada do arco secante é 1 sobre menos x raiz de x2 menos 1. Eu posso unificar essas duas fórmulas numa só, buscando uma função que ela vale x quando x for maior que 1 e menos x quando x for menor que 1. Essa função é o módulo de x, né? Já que o módulo de x também ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, se eu posso então usar apenas uma fórmula, né, que vai unificar as duas. Então, essa é a derivada da função arco secante de x, 1 sobre o módulo raiz de x2 menos 1, e o domínio aí da função arco secante consiste da união de dois intervalos, né? O intervalo consistindo dos números menores do que 1, união com o intervalo consistindo dos números maiores do que 1. Aí estão então as derivadas das funções trigonométricas inversas: arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante e o arco cossecante. Note que as derivadas das funções da coluna da direita são praticamente idênticas às da coluna correspondentes às colunas da esquerda, apenas com a multiplicação por menos 1. Então, por exemplo, a derivada do arco cotangente de x, que não demonstramos, né, é menos a derivada do arco tangente, né, então é menos 1 sobre 1 mais x2. As derivadas do arco seno, arco cosseno, arco tangente e arco secante de x nós demonstramos. O arco cotangente é bem semelhante ao do caso do arco tangente, e o caso do arco cossecante é muito semelhante ao caso do arco secante.
Vamos ver alguns exemplos. Exemplo, então, derivada da função arcosseno de x ao cubo, uma função composta, a função composta arcosseno com a função x ao cubo. Vamos usar a regra da cadeia. Então, essencialmente, temos aí a fórmula da derivada do arcosseno. Né? No arcosseno de um argumento, seria, então, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o argumento ao quadrado. Como tenho, se o argumento fosse x, terminaria aí. Se o argumento não é x, é uma função de x, então a regra da cadeia me força então, a multiplicar pela derivada do argumento. No caso, o argumento é x ao cubo. Então a derivada de x ao cubo é 3x2, então fica a resposta aí 3x2 raiz de 1 menos x na sexta, que é aquele termo ali, x na terceira ao quadrado. Derivada do arco secante de n menos x. Então, de novo, eu tenho uma composição agora da função arco secante com a função n menos x. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, eu vou escrever aí essencialmente a fórmula da derivada do arco secante, né? Que é, ao invés de x, eu tenho um argumento que é n menos x. Então, o que está faltando colocar ali é n menos x e eu tenho que multiplicar por n menos x, pela derivada de n menos x, pela regra da cadeia. Então, dentro do parênteses, entre as barras, vai a função n menos x. O módulo de n menos x é a própria n menos x, já que n menos x é uma função estritamente positiva. Na imagem de uma função exponencial qualquer é sempre o conjunto dos números estritamente positivos, então não preciso das barras de valor absoluto. Além disso, derivada de n menos x pela regra da cadeia, isso, né, é própria n menos x vezes menos 1. Então agora eu posso cancelar n menos x no numerador com o denominador e escrever então a resposta final, que é menos 1 sobre a raiz de n menos x ao quadrado, então é n menos 2x, menos 1.